O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs aqui da nossa catedral, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, hoje nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. É um momento muito importante para nós celebrarmos a nossa fé. É claro que o ponto alto da celebração da cruz, da paixão do Senhor, é a Sexta-feira Santa. Mas a igreja dedica ainda um outro dia, não só para nós meditarmos a paixão de Jesus, sua morte, o preço da nossa redenção, mas de um modo especial para enfatizarmos o poder da Santa Cruz. Todos nós sabemos muito bem que até Jesus, a cruz era um sinal de maldição. Maldito o homem que é suspenso no lenho da cruz. Para um judeu, a cruz era algo que causava um terrível horror. A cruz era o pior dos suplícios que os judeus poderiam sofrer, e de fato sofriam. Muitos judeus morriam pendurado na cruz. Era reservado aos piores bandidos, aos piores dos piores. Jesus, na sua infinita misericórdia, ele justamente se assemelha àqueles que são os mais rejeitados por este mundo, e por isso também assume esta mesma morte. De Deus que era, se fez homem, rebaixou-se fazendo-se homem, assumindo a condição humana, ele deixou-se pregar na cruz, e por isso Deus o exaltou, dando a ele o nome acima de todo nome. Vai dizer a carta aos Filipenses, o cântico da kenosis de Jesus, o esvaziamento de Jesus. Pois bem, Jesus então escolhe o pior, e aquilo que era maldição, Jesus transforma em sinal de salvação. Daquilo que era algo que os judeus rejeitavam veementemente, Jesus nos ensina que nós devemos assumir e que nós alcançamos a salvação por meio da cruz. Renuncie a si mesmo. Nós ouvimos domingo agora. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e me siga. E olha que interessante que quando Jesus disse isso aos apóstolos, ele ainda não tinha morrido na cruz. Aquilo causou um espanto imenso aos apóstolos. Como assim tomar a cruz? Depois eles foram entender o que Jesus estava falando, que seria para seguir os seus passos, seguir aquilo que ele como mestre viveu. Pois bem, então Jesus transforma o que era vergonha em salvação, fazendo menção àquilo que aconteceu, e nós vimos na primeira leitura, enquanto o povo caminhava pelo deserto. O povo se pôs a murmurar contra Deus. Qual foi o verdadeiro motivo pelo qual Deus enviou as serpentes? Porque o povo não reconheceu os benefícios de Deus. Deus livrou o povo da escravidão. O grande problema do povo é a falta de memória, né? O povo vivia uma escravidão dura, o povo vivia uma escravidão, severa. Deus
liberta o povo da escravidão, faz com que o povo atravesse o Mar Vermelho a pé enxuto e entra pelo deserto adentro. Quando chega alguns dias de caminhada no deserto, o povo já está com saudades do Egito. Mas lá nós tínhamos carne, lá nós sentávamos à beira das panelas e comíamos carne com cebola. Já esqueceram que eram escravos. É assim também com o pecado, né? Está no pecado, está no mundo, está caído no mundo, de repente Deus nos livra do mundo, passa um tempinho, já está com saudades. Mas antigamente eu ia para não sei na onde, fazia não sei o quê. E aí o povo começa a reclamar, Deus dá o maná descido do céu. Deus deu o pão para o seu povo no deserto, olha o milagre. E o que o povo diz hoje na leitura? Estamos fartos desse alimento nojento. Olha o que o povo diz do que Deus deu para eles. Aí é claro, Deus enviou então as serpentes para morder aquele povo. O que é essa serpente? O que simboliza essa serpente? Lá no Gênesis, a serpente foi aquela que levou o homem ao pecado. O homem e a mulher, o homem, né, o ser humano. Aqui representa também o pecado daquele povo que desobedeceu a Deus, como lá no deserto, como lá no jardim também o homem e a mulher desobedeceram a Deus. O grande pecado do homem foi a desobediência. O grande pecado do homem é não reconhecer o que Deus faz por ele. E é engraçado porque se nós olharmos para a nossa vida também, eu acho que não tem sentimento mais doloroso do que a ingratidão, não é? Que coisa dolorosa quando você faz de tudo por alguém e aquela pessoa, além de não reconhecer, ainda muitas vezes desdenha do que foi feito, ou ainda reclama. Mas a pessoa faz tudo o que pode e aquela pessoa não reconhece, ou ainda diz que foi pouco ou que não serviu de nada. A ingratidão é muito dura, nós sofremos quando sofremos ingratidão. E o nosso pecado é a ingratidão para com Deus. Esse povo foi ingrato para com Deus, foi ingrato para com Moisés. E nós também muitas vezes pelo nosso pecado nós somos ingratos para com Deus. Ainda reclamamos. Mas eu queria isso, mas eu queria aquilo. É o símbolo do pecado. Aquela serpente que mordia e o povo morria. O pecado, São Paulo vai dizer depois, o salário do pecado é a morte. Aquilo que simbolicamente, fisicamente matava o povo em Israel, é o que continua também matando o povo, o pecado. O pecado nos afasta de Deus e Deus é vida. Não tem como ter vida longe de Deus, não tem como ter vida no pecado. Então essa serpente continua mordendo o povo. E como lá no deserto, Deus disse a Moisés, levanta um símbolo que parecia uma cruz, imagina uma haste com uma serpente. E aí Jesus vai então dizer depois, como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem deve ser levantado também na cruz. Por que Jesus precisou morrer na cruz? Por que Jesus precisou assumir essa dor tão grande? Jesus poderia ter salvado o mundo da forma que ele quisesse. Santo Tomás de Aquino vai dizer que uma gota do sangue de Jesus pode salvar 1000 mundos. Uma gota do preciosíssimo sangue de nosso Senhor pode salvar 1000 mundos. 1000 mundos. Algumas pessoas já questionaram uma vez, abrindo um parênteses rapidinho, algumas pessoas questionaram uma vez porque eu coloco tão pouquinho vinho na galheta. Coloco só um pouquinho de vinho para ficar um pouquinho no cálice. Aí a pessoa diz, não, tem que encher o cálice. Uma gota do sangue de Jesus é suficiente para salvar 1000 mundos. Quem enche o cálice de vinho é porque não acredita que ali estará o sangue de Jesus. Fecha parênteses. Então, por que é que Jesus assume? Jesus assume porque ele sabe que da mesma forma como Moisés levantou aquela serpente no deserto, ele também precisava ser levantado para vencer o veneno do pecado. A cruz vence o veneno do pecado. Todos aqueles que eram mordidos pela serpente e olhavam para aquela haste com a serpente de bronze, não morria, era curado.
quando nós também somos mordidos pela serpente do pecado, estamos com esse veneno dentro de nós, é a cruz do Senhor quem vai nos purificar. Aquele sangue, aquela água que jorram do lado de Jesus, pendente na cruz, os sacramentos da igreja, ali está a nossa salvação. Então daquilo que era vergonha, Deus fez salvação. Daquilo que era instrumento de morte, Deus fez instrumento de vida. Bendita a árvore da vida, a cruz de nosso Senhor. São Paulo dizia: eu não prego outra coisa a não ser Cristo e Cristo crucificado. Eu, como padre, morro de vergonha quando escuto isso, porque às vezes eu quero pregar tanta coisa e a gente acha que está fazendo coisas miraculosas e bonitas. Não, nós temos que pregar de tudo. São Paulo dizia: eu não quero pregar outra coisa a não ser Cristo e Cristo crucificado. Por quê? Porque ali tem tudo. Ali tem tudo, ali tem salvação, ali tem vida, ali tem sacramento, ali está a síntese de tudo que Deus fez por nós. Se algum dia alguém duvidar do amor de Deus por nós, mostre a cruz. Se algum dia eu duvidar do amor de Deus por mim, eu preciso olhar para a cruz, porque lá está o amor. Lá está o que Deus sente por mim. Lá está até onde Deus é capaz de ir por mim e por você. Na cruz. Bendito o cristão que se orgulha da cruz do Senhor. Bendito o cristão que coloca a sua vida também na cruz do Senhor. Bendito de nós que fomos presenteados com esse instrumento de salvação, de vida e de misericórdia. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crer, todo aquele que para ele olhar com fé, tenha vida. Nós vimos o finalzinho do evangelho de hoje, Jesus termina dizendo justamente isso. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Para que Jesus veio ao mundo? Jesus veio justamente para esse momento, mas para que o mundo seja salvo por Ele, pregado na cruz. Que a cruz do Senhor seja fonte de vida para nós, fonte de misericórdia, fonte de amor. Repito mais uma vez, para que nós saiamos dessa Santa Missa com esta certeza: se algum dia nós cairmos na tentação de duvidar que Deus nos ama, olhemos para a cruz, porque lá está o verdadeiro amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.